Você já notou como um homem muda quando sente que está perdendo você? No início, ele parece confiante, calmo, até um pouco despreocupado, mas, de repente, quando você começa a se afastar, algo dentro dele desperta. Ele começa a agir de forma diferente, procura mais por você, parece confuso. E o mais interessante, muitas vezes ele nem mesmo entende por que está reagindo dessa forma. Isso acontece porque, no fundo, todo homem tem um instinto competitivo. Ele pode não estar ciente disso, mas quando sente que algo que considerava garantido está se esvaindo, o medo da perda assume o controle, e é aí que o jogo muda. A grande questão é, como você pode usar isso a seu favor, sem fazer joguinhos ou mudar quem você é? Se você já passou por isso, se sentiu que um homem só começou a valorizá-la quando percebeu que você era diferente, então este vídeo é para você. Hoje vou lhe mostrar exatamente como um homem reage quando percebe que você perdeu o interesse. Por que isso acontece? Acima de tudo, como você pode transformar essa situação para se tornar ainda mais atraente e desejável. Portanto, deixe seu like neste vídeo, pois isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ligue o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Agora, preste atenção, porque o que vou lhe dizer pode mudar completamente a maneira como você encara os relacionamentos. Os homens são movidos pelo instinto de conquista. Desde os tempos antigos, a mente masculina foi programada para buscar desafios e competir pelo que deseja. Isso não mudou no mundo dos relacionamentos, essa dinâmica ainda ocorre, só que de forma mais sutil. Quando um homem sente que a mulher está presente, disponível e acessível o tempo todo, ele relaxa. Ele sente que já tem o que quer, mas quando essa mesma mulher começa a se afastar, quando a energia dela muda, algo dentro dele dispara um alarme. Isso acontece porque os homens valorizam o que parece escasso. Se algo está sempre presente, é fácil. Se é fácil, não parece ser tão valioso. Mas quando essa presença começa a se tornar incerta, quando ele sente que pode perder o que antes considerava garantido, sua percepção muda completamente. É como se de repente ele se perguntasse: será que cometi um erro? Será que estou perdendo algo importante? Esse tipo de dúvida afeta tanto o ego quanto o instinto de qualquer homem. E é nesse ponto que muitas mulheres cometem um erro. Elas acham que, para manter o interesse de um homem, precisam estar sempre disponíveis, mostrar que gostam dele e fazer de tudo para agradá-lo. Mas, na realidade, essa disponibilidade excessiva pode ter o efeito oposto. Quando uma mulher sempre se coloca em segundo plano, quando parece estar esperando por ele o tempo todo, ela perde o elemento essencial da atração, o mistério. Agora, veja que interessante. Não se trata de fazer jogos ou drama, a verdadeira questão aqui é a energia. A energia de uma mulher que se coloca em primeiro lugar, que tem uma vida interessante, que não precisa correr atrás de ninguém, é naturalmente mais atraente. Isso não significa que você deve ignorar isso ou fingir que não se importa, significa apenas que, quando você se torna sua própria prioridade, os homens percebem. Eles percebem essa mudança e, quando sentem que podem estar perdendo uma mulher de grande valor, reagem. Se você quer que ele pense em você, sinta sua falta e se aproxime naturalmente de você, então você precisa aprender a ativar sua energia feminina magnética. Em meu novo e-book, mostro como despertar sua atração de forma leve e autêntica, sem jogos ou esforços. Baixe-o agora no link nos comentários e descubra como a mudança de sua energia pode transformar sua vida amorosa. Além disso, ao garantir o seu, você também está apoiando o canal para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para ajudá-lo. Portanto, se você já sentiu que um homem ficou frio quando você estava lá, disponível, mas depois mudou de atitude quando você parou de dar tanta atenção a ele, saiba que isso não foi coincidência. Isso faz parte do comportamento natural da mente masculina, e entender essa dinâmica pode mudar completamente a maneira como você lida com seus relacionamentos. Agora, preste atenção, pois a partir do momento em que um homem percebe essa mudança em você, ele passa por 3 fases distintas. Quando um homem percebe que algo mudou, que a mulher que antes parecia disponível agora está diferente, ele não entende imediatamente o que está acontecendo, mas sente isso, e essa sensação desencadeia uma série de reações quase automáticas. É como se ela estivesse diante de um quebra-cabeça que precisa resolver. E é aí que começa o verdadeiro jogo da atração. No início, você entra em um estado de choque e dúvida. Você percebe que não responde tão rapidamente como antes, que as conversas não fluem da mesma maneira e que, de alguma forma, sua energia mudou.
Isso mexe com a mente dele porque os homens tendem a confiar na previsibilidade. Se você sempre esteve lá, presente e acessível, ele se acostuma com isso, mas quando ele sente que essa estabilidade está comprometida, a mente dele começa a fazer perguntas. Será que eu fiz algo errado? Será que eu fiz algo errado? Será que ele conheceu outra pessoa? Será que estou perdendo meu espaço na vida dele? E então vem a segunda fase, teste e reaprovação. Nessa fase, ele começa a agir de maneiras diferentes para tentar entender o que está acontecendo. Talvez ele lhe envie uma mensagem do nada, sem motivo aparente, apenas para testar sua reação. Talvez ele comece a postar dicas nas mídias sociais para tentar chamar a sua atenção. Alguns homens até tentam provocar ciúme mencionando outras pessoas ou mostrando que estão vivendo suas vidas normalmente. Mas, na realidade, tudo isso é apenas um reflexo do desconforto interno que ele está sentindo. Essa é uma fase delicada, pois é nela que muitas mulheres acabam cedendo. Voltando ao comportamento acima, quando um homem mostra sinais de que sente sua falta, a tentação de reagir rapidamente, reabrir todas as portas e dar a ele toda a atenção novamente pode ser enorme. Mas essa é a pior coisa que você pode fazer porque, se ele perceber que com um pequeno movimento da parte dele você voltou ao normal, ele sentirá que recuperou o controle da situação e a dinâmica voltará à estaca zero. Agora, se ele realmente gostar de você e se houver interesse genuíno, ele entrará na terceira fase, a reação final. É nessa fase que ele toma uma decisão. Se ele perceber que está prestes a perdê-la e realmente valorizar o relacionamento, ele demonstrará isso, investirá mais, desejará estar presente, se esforçará para recuperar o espaço dele em sua vida. Mas se ele perceber que não sente essa necessidade, pode simplesmente se afastar de vez. E, por mais que isso possa parecer um choque, na realidade, essa é a melhor resposta que você pode receber, pois um homem que não se importa em perdê-la nunca esteve realmente interessado. A questão aqui não é manipular ou forçar alguém a reagir, é entender que sua energia tem poder. Quando você muda sua postura, quando se concentra em si mesma e deixa de depender da atenção de um homem para se sentir bem, você se torna irresistível e ele sente isso. Agora, a grande questão é: como você pode usar essa dinâmica a seu favor sem fingir ou fazer joguinhos? É sobre isso que vamos falar agora. Se você quiser atrair um homem da maneira certa, sem fazer joguinhos ou fingir algo que não é, o segredo está na sua energia e no seu posicionamento. A maneira como você se vê define como os homens a percebem. Quando você aprende a se valorizar antes de qualquer outra coisa, naturalmente cria um poderoso campo de atração. Agora vamos falar exatamente sobre como fazer isso da maneira correta. O primeiro ponto é a regra de ouro: nunca invista mais do que ele. Os relacionamentos precisam de equilíbrio. Quando uma mulher se doa completamente sem receber o mesmo em troca, isso automaticamente coloca o homem em uma posição de conforto. Ele sente que não precisa se esforçar porque sabe que já tem você, e quando um homem não sente que precisa conquistar, ele perde o interesse. A verdade é que um homem só valoriza uma mulher quando sente que pode perdê-la. Portanto, observe a energia dele. Se ele estiver investindo, se estiver presente, se estiver demonstrando interesse, então ele está retribuindo. Mas se ele começar a se afastar, o pior erro que você pode cometer é tentar compensar essa distância com mais atenção e mais esforço de sua parte. Agora, um dos fatores mais poderosos quando se trata de atração é o poder do silêncio. E isso não significa ignorar ou fazer brincadeiras infantis, mas aprender a dar espaço. Quando um homem sente que você não está mais tão disponível, quando ele sente que sua atenção não está totalmente voltada para ele, ele é forçado a sair do piloto automático e começar a agir. Dar espaço não significa esperar que ele a procure, mas permitir que ele sinta a sua ausência. O problema é que muitas mulheres têm medo desse silêncio. Elas acham que se não forem atrás dele, ele as esquecerá. Mas a verdade é que, se um homem a esquece tão rapidamente, é porque ele nunca esteve realmente interessado. Um homem que realmente sente algo por você sente sua falta quando você se afasta e, mais do que isso, ele se esforça para reconquistar o lugar dele em sua vida. Outro ponto importante é investir em você. Os homens são naturalmente atraídos por mulheres que têm vida própria, que têm coisas acontecendo, que não estão apenas esperando por alguém para preencher um vazio. Quando você se torna uma prioridade, quando cuida da sua aparência, dos seus objetivos, das suas paixões, você automaticamente se torna mais atraente. Isso não significa que você deva se tornar algo que não é, mas que deve encontrar prazer e realização à sua maneira. Uma mulher que se ama e se valoriza gera um efeito magnético.
E esse magnetismo não vem do que ela diz ou faz para conquistar alguém, mas de como ela se sente em relação a si mesma. Além disso, criar uma vida na qual ele quer estar é uma das formas mais poderosas de manter um homem interessado. Quando uma mulher tem uma rotina empolgante, cheia de coisas que a deixam feliz, isso desperta uma curiosidade natural nele. Ele quer saber mais sobre ela, entender o que a torna tão especial e fazer parte desse mundo. O melhor de tudo é que esse tipo de atração é fácil, porque não se trata de manipulação, mas de autenticidade. O segredo não está em tentar fazer com que ele a note, mas em construir uma realidade tão incrível para si mesma que ele simplesmente não poderá ignorá-la. Tudo se resume a um princípio simples, mas extremamente poderoso. Quanto mais você se concentrar em si mesma, mais irresistível se tornará. Isso não significa que você nunca deve demonstrar interesse ou se envolver, mas que deve sempre se lembrar do seu valor. Nenhum homem deve ser o centro de sua vida, você é o centro de sua vida. E, no momento em que você internalizar isso, tudo mudará. Agora que você sabe como usar essa dinâmica a seu favor, é hora de aplicá-la na prática. E quando fizer isso, você perceberá algo incrível. Os homens começarão a reagir de forma completamente diferente. Mas o mais importante é que você se sentirá muito mais confiante no controle de sua própria vida amorosa. No final das contas, tudo se resume a uma coisa: quando um homem sente que pode perdê-la, ele revela quem realmente é. Se ele realmente se importa com você, ele se sentirá mais seguro. Se ele realmente se importa com você, ele se esforçará, estenderá a mão e provará com ações que quer estar ao seu lado. Mas se ele simplesmente aceitar sua ausência sem lutar por você, então essa é a resposta de que você precisa. E, embora isso possa parecer frustrante no momento, na verdade é uma bênção porque a livra de investir tempo e energia em alguém que nunca esteve realmente comprometido. A maior armadilha em que muitas mulheres caem é o medo de perder. Elas acreditam que precisam estar sempre disponíveis, sempre demonstrando interesse, sempre provando o quanto se importam. Mas a verdade é que uma mulher que se valoriza não precisa provar nada. Ela sabe que a pessoa certa reconhecerá seu valor sem que ela precise implorar por atenção. Esse é o maior segredo da atração. Não se trata de se fazer de difícil, fingir desinteresse ou seguir regras artificiais. Trata-se de entender que sua energia define o ritmo de seu relacionamento. Quando você se torna uma prioridade, quando não tem medo de perder um homem porque sabe que nunca perderá a si mesma, você automaticamente se torna mais atraente. Então, aqui está, um lembrete importante: nunca tenha medo de perder um homem. Tenha medo de se perder tentando agradar alguém que não está disposto a fazer o mesmo por você. Agora me conte nos comentários, você já esteve em uma situação como essa? Já sentiu que um homem só começou a valorizá-la quando percebeu que poderia perdê-la? Quero saber sua experiência e, se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder os próximos. Você merece um relacionamento incrível e tudo começa com a forma como você se vê.